Boa noite, pessoal. Continuando nossos vídeos, o que aconteceu no Brasil. O último vídeo eu encerrei falando com vocês sobre a Guerra do Paraguai e sobre uma situação que aconteceu em 1870, quando o Exército Brasileiro chegou no Rio de Janeiro e aqueles negros que tinham sido prometidos ser livres voltaram a ser escravos. Eu terminei assim. Então eu vou continuar sobre isso. Vou falar sobre a abolição dos escravos no Brasil, como ela aconteceu. Mas para falar como ela aconteceu, eu vou falar aonde ela começou. Presta atenção. Em 1453, quando Maomé II conquistou Constantinopla, houve uma mudança no mundo. Por quê? Constantinopla era uma cidade tão comercial que vinha milhares de produtos da Índia para Constantinopla, principalmente os temperos em modo geral, tapeçaria, várias coisas vinham para Constantinopla e toda a Europa ia até Constantinopla comprar. Mas agora Constantinopla não era mais uma cidade cristã, era uma cidade islâmica, porque o Império Otomano tomou e o Papa proibiu que os cristãos fossem lá comprar. O Papa falou com eles que corriam um risco de vida, então agora como é que vai fazer? Aí que começa um novo mundo. Portugal, querendo achar a Índia, mandou seus navios para procurar a Índia, para comprar as coisas, dando volta, saindo de Constantinopla, chegou no Brasil em 1500. A Espanha, a mesma coisa. A Espanha pediu seus soldados, aqueles conquistadores, para sair também, para ir para a Índia. Só que, o que aconteceu? Eles chegaram na América do Sul, chegaram lá no México. A Inglaterra chegou lá nos Estados Unidos, no norte, na América do Norte, em 1492. Todos eles estavam procurando, na verdade, a Índia. Mas vamos falar do Brasil. Em 1500 os portugueses chegaram no Brasil. E eles chegaram, todos eles, Pedro Álvares Cabral e a sua tripulação, chegou doente. Eles estavam viajando há vários meses, chegaram com fome, doente, e chegaram ali em Porto Seguro, na Bahia. Se os índios soubessem o que eles iriam fazer com eles, teria matado eles tudo na maior facilidade. Mas isso não aconteceu. Os índios receberam muito bem. Os índios viram que eles estavam doente, fraco, trouxe alimento, trouxe fruta, trouxe coco, trouxe água de coco e foi revitalizando Pedro Álvares Cabral e a sua tripulação. Quando eles se restabeleceram, a sua saúde, a sua força, eles viram que era um outro país que eles tinham encontrado, não tinha nada a ver com Índia, eles encontraram um outro lugar desabitado que só morava índios. O que eles fizeram? Agora nós vamos colonizar esse país. E lá tinha muito um pau que deram o nome de Brasil, pau-brasil. Agora eles pegaram os índios e tentaram, aqueles índios que cuidou deles, aqueles índios que o recebeu, que deu alimento, deu tudo que eles precisavam para eles restabelecer a sua saúde, que chegaram doentes, fracos, eles começaram agora a escravizar aqueles índios. E eles foram escravizando esses índios, mas era muito complicado escravizar índio, obrigar índio a trabalhar, mudar a tradição deles. Aquilo era muito difícil. Então, foi passando os anos, o que aconteceu? Os portugueses escreveu para Portugal, falando, da descoberta, mas falando que era um povo muito difícil para obrigar eles a trabalhar. Então, o que aconteceu? No ano 1570, chegou no Brasil o primeiro navio negreiro, 1570. 1570 chegou então. Por quê que começou a chegar navio negreiro? Porque obrigar os índios a trabalhar era uma coisa impossível. Então eles esqueceram esses índios, pararam de querer, e agora começou a escravidão no Brasil. Começou a chegar navios negreiros, Quando foi 1823, José Bonifácio,
que era parlamentar, que foi patriarca da independência, mas pode-se dizer também que ele era patriarca da abolição. Por quê? Em 1823 ele fez a primeira lei pedindo para libertar os escravos do Brasil. Ele não conseguiu. Quando foi em 1850, Eusébio de Queiroz fez uma lei para acabar com os escravos no Brasil. Aí José Bonifácio assinou a favor, André Rebouças, Joaquim Nabuco, tudo votou a favor. Porque tinha um grupo que era escravagista, era contra, mas tinha um grupo que queria que acabasse a escravidão no Brasil. Então, em 1850, eles conseguiram aprovar essa lei, chamava Lei Eusébio de Queiroz, que Dom Pedro II assinou. Não podia ter mais escravos. Aliás, não podia ter mais venda de escravos no Brasil. Não podia comprar, não podia vender. E isso foi muito bom. Por quê? Que começou agora a diminuir os escravos. Aqueles fazendeiros que tinham escravo, tudo bem, eles podiam continuar, mas não podia mais comprar e nem podia vender. Então, em 1850, o Brasil tinha mais de 2,5 milhões ainda de escravos. Mas José Bonifácio, André Rebouças, Joaquim Nabuco continuou fazendo leis, uma atrás da outra, para tentando acabar, tentando abolir. E eles conseguiram uma importante em 1871. Essa lei era chamada Lei do Ventre Livre, ou seja, todos escravos que nascesse a partir de 1871, o seu dono, o dono do escravo, ele não tinha mais um escravinho, não tinha. Ele era livre. Aquela criança ia crescer a partir de 1871 e não seria mais escravo. Lei do Ventre Livre. Foi uma vitória. Quando foi em 1880, outra lei. Senador Dantas conseguiu, junto com o seu grupo que queria acabar com a escravidão, aprovar a lei dos sexagenários. Ou seja, todo escravo acima de 60 anos, ele seria livre. E a partir desse momento, de 1880, dessa lei de sexagenário, que os escravos todos acima de 60 anos tinham liberdade para fazer o que quiser, continuar trabalhando ou ir embora, começou uma debandada muito grande. Muitos escravos começaram a fugir. Eu só sei que antes de 1888, já tinha fugido mais de 800 mil escravos. E a partir do momento que a sociedade brasileira não queria mais aquilo não. Só os escravagistas que queriam, mas a sociedade em si, muitas pessoas não queriam. Joaquim Nabuco não queria, José Bonifácio não queria, André Rebouças não queria, José Patrocínio, que era jornalista na época, não queria. Então a sociedade começou a entender que tinha que acabar com aquilo. Por quê? O Brasil era o único país no mundo que ainda tinha escravos. Todo mundo já tinha libertado os escravos. Em Cuba já tinha libertado em 1880. E nós já estava em 1887, já tinha escravo ainda. Mas, quando chegou 3 de maio de 1888, Princesa Isabel, aí sim, sancionou a lei daqueles parlamentares que lutou para a abolição dos escravos. Quando ela assinou essa lei, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Rui Barbosa era parlamentar, era senador, eles ficaram muito felizes. Aquilo foi uma comemoração eles comemoraram tanto como fosse até escravo. Os escravos comemoraram e eles também comemoraram. Mas também surgiu agora o quê? Um problema. Sabe aquelas favelas que vocês vê no Rio de Janeiro? Nesse exato momento, quando a Princesa Isabel sancionou a lei, o Brasil ainda tinha 723 mil escravos. Maioria Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. A maior parte é nesses 3 estados. E onde que eles iam? Para onde que eles foram? Eles que formaram as primeiras favelas do Brasil. Os escravos são os formadores das primeiras favelas do Brasil. Favela essa que começaram a ser formada em 1888. Quando foi em 1890, Rui Barbosa agora já não era senador. Ele trabalhava no governo, trabalhava na Receita. O que ele fez? Ele mandou queimar todo documento relacionado à escravidão no Brasil, porque os escravos eram como um bem, então eles eram relacionados como um bem. Rui Barbosa mandou queimar tudo.
mandou queimar tudo. Então, essa lei que ele falou, ó, queima tudo, não tem mais. Agora os homens e os negros são tudo iguais. Gente, Rui Barbosa, José Bonifácio, André Rebouças, Joaquim Nabuco e José Patrocínio, que era o jornalista que levava as notícias para a imprensa, merece um grande mérito. Eles foram homens que lutou a favor da abolição. Mas tinha os outros, né, que era contra. O Barão de Godegipe, que fazia parte do Senado, foi contra. O senador Paulinho de Souza foi contra, falou mal, não queria de jeito nenhum. Mas o Brasil, apesar de ter sido o último país a abolir os escravos, aconteceu. 1888, 3 de maio, Princesa Isabel assina a abolição dos escravos. E esses homens que estavam lutando, como José Bonifácio, por exemplo, que criou a primeira lei em 1823, agora já depois de 65 anos, lutando, fazendo leis, pelejando, ele conseguiu. Depois de 65 anos, 1888, 3 de maio, acabou os escravos no Brasil.